Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil Sucessões. Hoje nós vamos terminar sucessão legítima. Vamos falar da sucessão dos colaterais e vamos falar de herança jacente, herança vacante, ok? Herança jacente, herança vacante. Então, todo mundo com seu código aí. Hoje nós vamos precisar dos códigos, tá? Porque nós vamos falar desse instrumento da justiça da herança vacante. Combinado? Então, na última aula, nós falamos sobre a ordem de vocação sucessória, não foi? Nós conversamos sobre os herdeiros legítimos. O que são os herdeiros legítimos, legitimários? Nós vamos ver em uma questão. O que são os herdeiros legítimos? São aqueles previstos na legislação. Quem são esses? Os herdeiros necessários, e aí os herdeiros necessários nós vamos incluir quem? Descendentes, ascendente e o cônjuge, não é assim? E aqueles que nós chamamos de herdeiros facultativos. O que são os herdeiros facultativos? São aqueles parentes que nós temos até o 4º grau. Então, todos aqueles seus parentes que estão lá até o 4º grau, eles são seus herdeiros. Mas eles são seus herdeiros facultativos. Bom? Quando eu for falar lá de testamento, a partir da aula que vem, aí sim nós vamos ver algumas questões envolvendo, tá? Essa diferença. Por que nós fazemos essa diferença entre herdeiros necessários e herdeiros facultativos? Ok? Então, nós vimos que o cônjuge, dependendo do regime de casamento que ele tiver com o decujus, ele vai concorrer à meação, ele vai concorrer à herança com os herdeiros. Não foi isso? Com os descendentes? Depois nós vimos que esse cônjuge, na ausência de descendentes, ele vai concorrer com os ascendentes, com os pais vivos do decújo. Na ausência de descendentes e ascendentes, quem vai receber a herança como um todo? O cônjuge ou o companheiro, tá bom? E se aquela pessoa que faleceu não tiver ascendente, não tiver descendente e não tiver cônjuge, quem vai receber a herança? Ah, professora, quem vai receber a herança são os parentes até 4º grau. Mas quem são meus parentes até 4º grau? Quem são esses meus parentes que vão ficar lá do meu lado, não é? Com a minha morte, até o meu 4º grau. Gente, eu tenho um monte de parente até o 4º grau. Não é assim? Eu tenho um monte de parente. Quem são esses meus parentes até 4º grau? Em que ordem que esses meus parentes eles vão receber? É assim, bagunçado, livre para todo mundo ver? Conseguem ver a apresentação? Aumentou um pouquinho, não é? Quem são os meus parentes até 4º grau? Meus irmãos, meus sobrinhos e meus tios, meu sobrinho, na linha colateral, não é? Meu sobrinho neto, meus primos e meus tios, avós. Então, na minha linha colateral, convenhamos, não é? Eu tenho irmãos, eu tenho sobrinhos, eu tenho tios, eu tenho sobrinhos netos,
eu tenho primos e eu tenho tios-avós. E agora, eu não tenho descendente, eu não tenho ascendente, eu não tenho cônjuge. Quem vai receber a minha herança? Quem é o meu herdeiro nessa relação aqui? Para isso, nós vamos ter algumas regras. Então, dentro da sucessão dos colaterais, eu vou ter algumas regras. E quais são essas regras? Vamos começar. A primeira regra vai falar o seguinte: aqueles que estão em graus mais próximos vão excluir quem está em grau mais remoto. Então, qual é o grau mais próximo de mim? Quem, na linha colateral, qual é o grau mais próximo da pessoa que falece? Na linha colateral, quem é o grau mais próximo? Os irmãos, sim. E os irmãos são qual grau? Segundo grau. Então, quando eu for falar de sucessão que não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge / companheiro, eu vou pensar nos meus colaterais. E dentro dos meus colaterais, eu vou procurar aquele que está mais próximo no meu grau de parentesco. Quem é o mais próximo no meu grau de parentesco? Meus irmãos, ok? Então, meus irmãos são aqueles meus parentes na linha colateral que estão mais próximos de mim. Conseguem ver aqui o Jamboard? Consegue? Então, vamos ver aqui a primeira regra. A primeira regra vai falar o seguinte: os mais próximos afastam os mais remotos. Digamos que o Zezinho, ele não tenha descendente. Zezinho não tem ascendente. Zezinho já não tem mais a esposa. Ok? Quem que ele tem de parente? Ah, ele tem irmãos, ele tem sobrinhos, ele tem tios, ele tem tio-avô vivo, ok? Ele tem primos, ele tem sobrinhos netos. Mas quem que eu vou chamar primeiro para receber a herança do Zezinho? Os seus irmãos. Então, vamos imaginar que o Zezinho tenha 3 irmãos. Opa! Zezinho tem aqui 3 irmãos. O irmão A, o irmão B e o irmão C. Quanto que cada irmão do Zezinho vai receber de herança do Zezinho? Quanto que cada irmão do Zezinho vai receber? E aí? Zezinho tem 3 irmãos. O irmão A, o irmão B e o irmão C. Quanto que cada irmão do Zezinho, então, vai receber? 50 mil. Difícil? Não, não é difícil. Então, a primeira regra vai falar o seguinte: olha, quando eu tenho a sucessão dos colaterais, tá bom? Eu sempre vou chamar aquele que está mais próximo do que aqueles que estão mais remotos. Então, se o Zezinho, ele tem irmãos vivos, eu vou chamar os irmãos do Zezinho. Mas imagina agora o seguinte: o irmão do Zezinho, o A1, tem 2 filhos.
Tá bom? O irmão do Zezinho, o A, ele tem 2 filhos. O A1 e o A2. Tá bom? Que são aqui os sobrinhos do Zezinho. Tá? O que aconteceu com o irmão A do Zezinho? Ele morreu antes do Zezinho. E agora, como que vai ficar a herança do Zezinho? Se o irmão do Zezinho morreu, o irmão A morreu, como que vai ficar a herança do Zezinho? Então, vamos lá. Zezinho, ele não tem ascendente, ele não tem descendente, ele não tem cônjuge, mas ele tem 3 irmãos. Ele teve 3 irmãos em vida. Quem são os irmãos do Zezinho? O A, o B e o C. Mas o A morreu antes do Zezinho. O irmão A do Zezinho deixou herdeiros? Deixou. Quem vai receber a herança? Quem vai receber herança no lugar de A? Os filhos do A. Então, para essa situação, quando o irmão do decujus, anotem isso daí. Quando o irmão, barra irmã, não é? Do decujus falece, tá bom? Então, anota isso aí. Quando os irmãos, o irmão ou os irmãos do decujus falecem, e esses, tá? Deixam herdeiros, deixam filhos vivos. Então, esses quem? Os irmãos deixam filhos vivos, vírgula. Os sobrinhos recebem por direito de representação colateral ou transversal. Então, isso aqui que nós fizemos, lembra que quando nós vimos os descendentes, nós falamos que era aquela representação por estirpe? É a mesma coisa aqui, só que aqui, nos colaterais, ela não vai chamar estirpe. Ela vai chamar representação colateral ou transversal. Ok? Então, vamos lá. Primeira regra, os mais próximos, então, os parentes em grau mais próximo vão afastar aqueles que estão em grau mais remoto. Quem é mais próximo do Zezinho? Os seus irmãos. Então, os irmãos vão afastar todos os sobrinhos. Ok? Então, os irmãos vão afastar todos os sobrinhos. Mas aí eu disse o seguinte: o irmão do Zezinho, o irmão A do Zezinho, ok? O irmão do Zezinho A, ele faleceu antes do Zezinho. E ele deixou 2 filhos. Então, o A deixou 2 filhos. Ok? O A deixou 2 filhos. Quem vai receber a herança de Zezinho no lugar de A? Os seus sobrinhos. Ok? Então, a única hipótese de representação colateral ou transversal, aquilo que nós chamamos lá na sucessão dos descendentes de representação por estirpe, lembra? Nós só vamos ter aqui do irmão para o sobrinho. Só, tá? Só. Digamos que o irmão C do Zezinho faleceu
e ele não deixou herdeiros, ele não tem filhos. Como que vai ser dividida a herança, então, do Zezinho? Para quem que vai a herança do Zezinho? Para A e para B, não é assim? Só que A também faleceu, então quem vai receber no lugar de A? A1 e A2. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação à regra do mais próximo, a primeira regra? Alguma dúvida? Essa tá fácil, não tá? Então, nós vimos que a primeira regra vai falar o seguinte: quem está mais próximo vai jogar os demais para fora da fila. E aí eu vou fazer aqui o meu esqueminha. O Zezinho, ele tinha quantos irmãos? Vivos ou mortos, não importa. Quantos irmãos ele teve? Ah, ele teve 3 irmãos. Algum desses irmãos já morreu? Já. O A morreu. O C também morreu. Mas o A deixou descendentes. Aí, neste caso, os descendentes do A vão receber, representando A, na herança que caberia a Zezinho. Ok? B e C vão receber por direito próprio, isso, direito próprio, ok, Kathleen? Então, B e C recebem por direito próprio, se C estivesse vivo. Ok? Tá? B e C recebem se estivesse vivo. Tá? A recebe por direito próprio, mas ele está morto. Quem vai representar, então, A? Os seus filhos. Tá bom? Primeira regra, então, é essa. Fácil. Segunda regra. Segunda regra agora. E se os irmãos do Zezinho forem irmãos bilaterais ou unilaterais? O que é um irmão bilateral? Vamos pensar aqui, ó. A mãe mais o pai, tá? Você tem aqui a mãe e o pai, não é? Aí a mãe e o pai juntos. Então, a mãe e o pai aqui, juntos, eles vão ter 3 filhos. Imagine, o A, o B e o C. O que são esses irmãos aqui? O que o A é do B e do C? Irmãos. Irmãos o quê? Bilaterais. Por quê? Porque eles compartilham a mesma mãe e o mesmo pai. Tá bom? Agora imagine que esse pai, ele também teve um relacionamento com a Maria, tá bom? Um relacionamento com a Maria, e desse relacionamento ele teve um outro filho, D. Esse filho D, ele é o que de A, ele é o que de B e o que de C? Ele é irmão, não é verdade? O D, apesar de ter outra mãe, ele não é irmão de A, de B e de C? Mas ele é irmão por apenas o pai. Ele não compartilha a genética da mãe. Então, esse meu irmão aqui é o quê? Unilateral. Ok? Eu, Caroline, eu tenho 3 irmãos bilaterais. E tenho 2 irmãs unilaterais. Porque eu tenho 3 irmãos, que são meus irmãos por parte de mãe e de pai. Ok?
E eu tenho mais 2 irmãs que são apenas por parte de pai. Então, esses meus 3 irmãos, que eu tenho uma carga genética que vem da minha mãe e do meu pai, e esses meus irmãos também têm, eu vou chamar de irmãos bilaterais. E aquele que tem uma carga genética que só vem do meu pai, eu vou chamar de unilateral. Vocês lembram disso lá em direito de família? Lembram, não lembram? Lembram? Então, o que vai acontecer aqui na sucessão? A primeira regra dizia o seguinte, olha, se eu tenho irmãos, sobrinhos, tios, quem que vai ter prioridade? Aquele que está no grau mais próximo, que é o 2º grau. Então, os meus irmãos, eles vão ter prioridades, eles vão ter prioridade na representação, na sucessão em relação aos outros herdeiros. Mas e se os meus irmãos forem irmãos bilaterais e irmãos unilaterais? Aí a lei vai falar o seguinte: para esses casos em que eu tenho irmãos bilaterais concorrendo com irmãos unilaterais, eu vou fazer distinção. O meu irmão, que é unilateral, ele vai receber metade que os irmãos bilaterais. Ué, tá bom? Então, aquele irmão que é meu irmão só por um lado, ou pelo meu pai, ou pela minha mãe, ele vai ser meu irmão unilateral, ele vai receber uma quantidade da minha herança. Agora, os meus irmãos, que são meus parentes, que são meus irmãos, por uma carga genética que vem da minha mãe e do meu pai, eles vão receber o dobro desse meu irmão unilateral. Então, vamos imaginar o seguinte: dos irmãos do Zezinho, A é irmão unilateral. Então, dos irmãos do Zezinho, A é irmão unilateral. Ninguém morreu ainda, tá? A é parente unilateral. B e C são bilaterais. A herança do Zezinho é 150 mil. Quanto que cada irmão vai receber dessa herança? Então, quando eu tenho irmãos unilaterais concorrendo com irmãos bilaterais, como que eu divido? O irmão, nós vamos fazer uma conta matemática aqui, não tem jeito, nós vamos ter que fazer uma continha. Tá bom? O que vai acontecer? O meu irmão unilateral, ele vale 1, ele tem peso 1. E o meu irmão bilateral, peso 2. E aí eu vou somar. Quanto que deu aqui? Então, eu vou pegar a herança do Zezinho, vou dividir por 5 e vou ter o valor que A vai receber, 30 mil. E quanto que vai receber B? 60 mil. Não é o dobro? E C, 60 mil. Ok, pessoal? Então, quando eu tenho irmãos, ok? Quando eu tenho irmãos
bilaterais e unilaterais concorrendo entre si, o irmão unilateral ele vai receber metade do irmão bilateral. O irmão bilateral vai receber o dobro do irmão unilateral. Anotem. Segunda regra. Irmão bilateral concorrendo com irmãos unilaterais. Neste caso, vírgula, o irmão unilateral recebe metade do que receberá o irmão bilateral. Neste caso, o irmão unilateral receberá metade do que do irmão bilateral. Tá bom? Ponto e vírgula, o irmão bilateral receberá o dobro do irmão unilateral. Tá bom? Mas vamos lá, não é? Vamos lá. O que acontece se o A falece antes de Zezinho? Quem vai receber no lugar de A? Quem vai receber no lugar de A? Os seus filhos. Por quê? Por direito de representação. Ok? Terceira regra. Ninguém está falando nada, então eu estou achando que está todo mundo entendendo. Terceira regra. Só irmãos bilaterais ou só irmãos unilaterais? Digamos que o Zezinho, o irmão dele, o A, seja irmão bilateral também. Ou A, B e C são irmãos unilaterais. Aqui, tanto faz. Eles vão receber igualmente. Tá bom? Então, quando eu tenho só irmãos bilaterais ou só irmãos unilaterais, os irmãos recebem igualmente. Ok? Então, quando eu tenho só irmãos unilaterais ou só irmãos bilaterais, os irmãos recebem igualmente. Aí eu não tenho peso. Ok? Alguma dúvida aqui? Vamos dificultar as coisas aqui. Vamos ver se vocês estão sabendo. Fazer uma questãozinha aqui. O Zezinho, ele tem, na verdade, 6 irmãos. O Z, o D e o E. Z, A e B são unilaterais. D tem 2 filhos, D1 e D2. A, nós já sabemos, A tem esses filhos aqui, não é? A1, A2 e A3. A morreu e D morreu. Como que vai ficar a herança do Zezinho? Como que vai ficar a herança do Zezinho? Vamos ver quem vai acertar. Valendo ponto de participação. E aí, já conseguiram fazer? Já?
Vamos lá, pode repetir a pergunta? Posso. Vamos lá. O Zezinho, ele tem 6 irmãos. Z, A, B, C, D e E. Dos irmãos de Zezinho, Z, A e B são irmãos unilaterais. C, D e E são irmãos bilaterais. A tem 3 filhos. A1, A2, A3. E D tem 2 filhos, D1 e D2. A e D faleceram. Quem vai herdar a herança de Zezinho e em qual valor? Complicou, Alain? Não, complicou não. Complicou não. Então tá, eu vou facilitar. A herança do Zezinho não é 150, é 180 mil. Isso aí, o Ronaldo já falou, tá certo. As cotas que caberiam para A e D vão ser destinadas aos seus filhos. Por quê? Porque A morreu e deixou descendentes, e D morreu e deixou descendentes. Representação transversal ou colateral, certo? Mas quanto que A1, A2, A3 vai receber? D1, D2, D3. Ó, D1 e D2 vão receber. E aí, eu mudei os valores, Luana. Eu mudei os valores. Ó, o pessoal já está. Nossa, C, D e E vão receber só isso. C, D e E, que são irmãos bilaterais, vão receber só isso. Tem certeza? Tem certeza? E aí, desiste, Luana, mas você estava indo no caminho certo, Luana. Vamos lá. Emanuele, uai, Emanuele, o A vai receber? O A vai receber? Quase. Mas é por isso aí mesmo. Vamos lá, vamos responder. Vamos lá, se os irmãos são bilaterais e unilaterais, eu preciso fazer o quê? Peso, não é? Peso, aqui é o peso o quê? 1. Aqui, peso 1. E aqui é peso 1. O meu irmão que é bilateral vai ter peso o quê? 2. Ok? 2. O meu irmão aqui de peso 2, e o meu irmão é peso 2. Vou somar isso aqui. 2 com 2, 4, com mais 2, 6, com mais 1, 7, com mais 1, 8, com mais 1, 9. 180 dividido por 9 vai dar 20 mil. Então, eu sei que Z vai receber 20. A cota parte de A equivale a 20. Mas eu vou ter que dividir por 3, não é? O B vai receber 20. E o C? 40. A cota parte de D, 40. E E vai receber 40. D1 vai receber o proporcional, D2 o proporcional. 20 mil para cada. E A1, A2 e A3? 6.600. Vamos lá, vamos ver quem acertou. A Emanuele estava no caminho certo, mas aí desistiu. Ó, a Luana falou aqui que D1 e D2 iam receber 20 mil. Matheus errou.
20 mil para os unilaterais, 10 mil para cada sobrinho que morreu? Sobrinho nenhum morreu, não, Davi. Vamos lá, o Lucas, E vai receber 20. Ó, o Lucas acertou aqui, ó. A1, A2 e A3, 6.600. B20, C40, D1 e D2, 20 e E40. Isso mesmo, Breno, parabéns. Breno acertou. Vamos lá, nós temos perguntas aqui. O Breno, eu demorei quase. Vamos lá, essa diferença do irmão unilateral é só no caso de falecimento de algum dos irmãos? Se for falecimento do pai, por exemplo, os irmãos bilaterais e unilaterais recebem de forma igual. Certo, Kathleen? Por quê? Porque nós não fazemos distinção entre filhos. Pouco importa se aquele filho foi havido dentro do casamento, fora do casamento, se foi só um encontro e nada mais, não importa. Ronaldo, vou repetir, tá bom? Não importa. Filhos, eu não faço diferença. Agora, para os irmãos, eu faço, tá bom? Para os irmãos, eu faço diferença. Beleza? O Ronaldo está pedindo para eu repetir. Repito, Ronaldo, sem problema. Aqui, quando eu tenho irmãos unilaterais e irmãos bilaterais, eu tenho que dar o dobro para o irmão bilateral daquilo que receberia o irmão unilateral. Então, eu faço uma regrinha, tá? Eu coloco um, porque é mais fácil, mas você pode colocar x, x, mais x, mais x, mais 2x, mais 2x, mais 2x. Vai dar 9x. 9x dividido, 180 dividido por 9, x vai ser igual a 20. Tá? Então, o que eu faço? Eu já coloco o peso de cada irmão. O irmão unilateral tem peso 1. O irmão bilateral tem peso 2. Aí eu somei. Deu 9. Eu peguei o valor da herança do Zezinho, eu dividi por 9 e eu achei que cada irmão unilateral, ele vai receber 20 mil. Bom? E que os irmãos bilaterais, eles não têm que receber o dobro do que recebe o irmão unilateral? Então, neste caso, eles vão receber 40. Tá bom? E aí, como o irmão faleceu, quem recebe por representação? Os seus filhos. O D1 e D2 não é filho do D? O D não é irmão bilateral, então eles vão receber a metade, cada um. A1, A2 e A3 são os filhos de um irmão unilateral. Então, eu vou pegar o valor que caberia ao meu irmão unilateral e eu vou dividir para os seus filhos. Tá bom? Ok? Então, cada irmão unilateral vai receber uma cota, tá? Uma cota parte de 20 mil. E cada irmão bilateral vai receber uma cota parte de 40 mil. Tá? Aqueles que já faleceram, eu vou atrás dos seus herdeiros. Ok? Seus herdeiros, porque isso aqui foi o que nós chamamos de representação colateral. Tá? Então, na morte do irmão, o sobrinho recebe. É a única hipótese aqui nos colaterais que nós vamos ter esse direito de representação. Tá? Segundo a terceira regra, só irmãos bilaterais ou só irmãos unilaterais, todos os irmãos recebem igualmente. Ok? Alguma dúvida até agora? Alguma dúvida até agora? Vamos para a quarta regra. Imaginem, tranquilo, não é?
Vamos para a quarta regra. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Tá? Deixa eu apagar aqui tudo. Aí nós vamos chegar na quarta regra. Tá? Vamos aqui. Os irmãos aqui é o Z. Mesma coisa. Tá? O D e o E. Só que o que aconteceu? Zezinho era o irmão mais novo. Era o irmão mais novo de todos. Ele era a rapa do tacho. E antes do Zezinho falecer, o irmão Z já tinha falecido. O irmão A já tinha falecido. O irmão B já tinha falecido. O irmão C já tinha falecido. O irmão D já tinha falecido. E o irmão E renunciou à herança do Zezinho. Ah, eu nunca gostei do Zezinho, eu não quero nada dele. Renunciou à herança do Zezinho. E agora? Eu não tenho mais a minha segunda linha. Eu não tenho mais ninguém no meu segundo grau de parentesco. Quem que eu vou chamar para receber a herança do Zezinho? Eu não tenho ninguém mais na minha segunda linha. Acabou. Quem que eu vou chamar? Eu vou chamar os meus parentes em terceiro grau. Quem são os meus parentes em terceiro grau? Quem são meus parentes? Sobrinhos e tios. Então, os tios do Zezinho, eles também estão aqui na minha linha de terceiro grau, não é verdade? Então, na ausência da segunda linha... Não, Ronaldo, o que acontece? Aqui o Zezinho, ele não tem descendentes, e os netos são descendentes, ok? Os netos são descendentes, então netos, bisnetos, ok? Até o terceiro grau. Descendentes, eles recebem primeiro. Então, filhos, netos e bisnetos. Tá bom? Esses concorrem com o cônjuge. Aqui nós estamos falando no caso do Zezinho, não ter filhos, não ter netos, não ter bisnetos. Não ter mais os pais, não ter mais os avós e não ter mais os bisavós. E não ter cônjuge. Aí nós vamos para os irmãos do Zezinho, que são os parentes no segundo grau colateral, tá? Então, nesse caso, considera-se que A e D não teve filhos? Não. Consideramos aqui os filhos do A, ó. Filho do A. Filho do D. D1 e D2. Mas eu estou falando o seguinte, todo mundo nessa minha linha de irmãos ou morreu ou renunciou à herança. Quem vai receber a herança do José? Aqueles que estão na terceira linha, no terceiro grau de parentesco. Aqui, todo mundo pode ter filho. Z pode ter tido um filho, B pode ter tido 3 filhos, se ele quiser. C pode ter tido filho, E pode ter filho, mas quem que é seu parente em terceiro grau na linha colateral? Sobrinhos. E quem mais? E tios. E agora? Se eu tenho sobrinhos e tios,
Quem tem preferência em relação aos sobrinhos e aos tios? Ronaldo, você está entendendo? Professora, eu só fiquei na dúvida aí que nesse Sim. caso aí não havia citado os filhos de A e D, né, que são netos de Zezinho, no caso. Não, os filhos de A e D não são netos do Zezinho. Eles são sobrinhos do Zezinho. Ah, sim, então nesse caso de A, E seriam irmãos de Zezinho. É o que eu estou falando. Z, A, Entendi. B, C, D e E não são filhos, são os irmãos. Entendi, compreendi, Tá? professora. Eu havia Ok? feito confusão. Havia feito É. confusão com o exemplo passado. Ah, tá bom. Porém, os sobrinhos agora vão receber por direito próprio, é isso, professor? Usando esse exemplo que a senhora está dando? Ah, sim. Exato. Tá bom, Breno? Vamos lá. É isso aí. Então, vamos lá. Eu não tenho parentes no meu segundo grau colateral. Eu não tenho irmãos vivos mais. E o meu irmão ele renunciou à herança. Quem que eu vou chamar agora para sucessão? Eu vou chamar aqueles que estão na minha linha do terceiro grau colateral, que são os sobrinhos e os tios. Só que se eu tiver sobrinho vivo e tio vivo, quem tem preferência? Os sobrinhos. Então, a regra 4 vai falar o seguinte: na ausência de irmãos, os sobrinhos vão receber a herança prioritariamente, preferencialmente, em relação aos tios. Ok? Então, vamos agora para outro exemplo aqui do Zezinho. O Zezinho tem 3 irmãos: A, B e C. Ok? O A teve 3 filhos, tá bom? O A teve 3 filhos. O B também teve 3 filhos, ok? O B teve 3 filhos. Esse aqui não são sobrinhos do Zezinho, ok? E C? C pensou no meio ambiente, o C só teve um filho, C1. Aqui no meu segundo grau de jurisdição, todo mundo ou morreu ou renunciou. Como que vai ficar a herança do Zezinho? E aí, pessoal? Os irmãos do Zezinho, então, segundo grau, os irmãos aqui na linha do Zezinho, morreram ou renunciaram à herança. Morreram, renunciaram, foram declarados indignos, foram deserdados. Quem vai receber a herança? Quem está no terceiro grau. E aí eu sempre vou dar preferência para os meus sobrinhos. Mas como que vai ficar essa divisão? Quanto que A1 vai receber? Quanto que A2 vai receber? E A3 vai receber? Quanto que C1 vai receber? A herança do Zezinho aqui, ó, é 500 mil. E aí, quanto que cada sobrinho do Zezinho vai receber? Quando eu tenho sobrinhos concorrendo apenas com sobrinhos, eles recebem por direito próprio. Então, eu vou somar aqui. São quantos sobrinhos? Não, Alailson, não. Olha só.
quando eu tenho sobrinhos, eu não tenho mais o segundo grau. Tá bom? Eu passo agora para a minha terceira fileira. Quando eu tenho somente os sobrinhos, eu não tenho mais irmãos vivos. Eu só tenho os meus sobrinhos. Eu estou deixando a herança para os meus sobrinhos. Não é para os meus irmãos, não é para os meus sobrinhos representando meus irmãos. É para os meus sobrinhos. Eles vão receber por direito próprio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 500 mil dividido por 7 vai dar 71 mil. Ok? Então, cada sobrinho vai receber por direito próprio. Ok? Até aqui fácil, não tá? Professor, então o segundo grau só acaba quando todos os parentes desse grau estiverem ausentes. Exatamente. Porque se o Zezinho tiver um outro irmão aqui vivo, o D, aí sim nós vamos fazer a divisão, como o Alailson falou. Eu vou dividir a herança por 4. E aí A1, A2 e A3 vai receber o valor que corresponderia a B1, B2 e B3 receberia o correspondente a B. E aí sucessivamente. Tá bom? E aí C receberia o valor que caberia. C1 receberia o valor que caberia a C e D a cota à parte que lhe caberia. Mas não, aqui todo mundo está ausente na linha. Todo mundo morreu, renunciou, ou se declarou, ou foi declarado indigno, ou deserdado. E se tiver tio, o tio não vai receber, Kathleen. Por quê? Não, mas o C pode ter renunciado. Não tem problema o C ter renunciado. Quando ele renuncia, essa linha inteira aqui não se perdeu? Porque imagina se ele tivesse renunciado, mas B estivesse vivo. Quem que ia receber a herança? C renunciou. Não quero. Renunciou, não quero. A morreu e B, eu quero a herança. Eu vou dividir como? 250 mil para A, 250 mil para B. Ok? É aquela mesma regra que nós vimos. Mas quando todo mundo ou renuncia, ou morre, ou é deserdado, ou é declarado indigno, essa linha se acaba. E aí, quem está na linha subsequente recebe por direito próprio, mesmo se tiver herdeiro, tá? Então, nesse caso, os filhos de quem renunciou terão direito. Ronaldo, somente se todos daquela linha de cima tiverem ou renunciado, ou morrido, ou declarado deserdado, ou declarado indigno. Tá bom? Não, Alailson, C renunciou. Tudo bem, ele tem descendentes, mas todo mundo nessa linha do segundo grau não está fora da herança? Aí, nesse caso, A recebe. É a mesma regra dos filhos com os netos. Ok? É a mesma regra. Não vai fazer diferença aqui. Vamos lá, eu tô achando, vamos voltar aqui que tô achando aqui que tem uma certa Professora, confusão.
A minha dúvida, professora, é se quem renuncia, se isso pode trazer prejuízo aos seus herdeiros. Sim, traz prejuízo, mas eu vou te mostrar agora como que causa prejuízo. O Ok. Joãozinho, tá bom? O Joãozinho, ele tem 4 filhos. Filhos. Tá? Vamos voltar. Filhos. O Joãozinho tem 4 filhos. O filho A, filho B, o filho C e o filho D. Ok? O filho A não tem filhos. A não tem filhos, mas B tem 3 filhos. B1, B2 e B3. C tem 2 filhos. Opa. C vai ter 2 filhos, C1 e C2. E D tem 3 filhos. D1, opa, D1, D2, D3. Ok? Tá bom? Tudo tranquilo? Joãozinho deixou uma herança de 400 mil. Quem vai receber a herança do Joãozinho? Ele não deixou cônjuge. Quem vai receber a herança de Joãozinho? A, B, C e D. Não é assim? Os filhos? Mas B renunciou. Renunciou. B renunciou e falou o seguinte: olha, isso aqui é uma renúncia abdicativa. Eu abro mão desse dinheiro, eu não quero esse dinheiro não vai me fazer falta. B1, B2 e B3 vão receber alguma coisa? Não. Por quê? Porque ainda temos nessa linha aqui, nesse grau de parentesco, A, C e D. Então, B renunciou. A morreu. Quem vai receber a herança do Joãozinho? C e D. Ok? Mas o C, ele também não quer essa herança. Ele fala, eu não quero nada do Joãozinho. Isso aqui, esses 200 mil que eu vou receber, isso aqui não faz nem cócegas para mim. Eu não quero, eu vou renunciar. Ok? Renunciei. E agora? Só D recebe. C vai C1 e C2 vão receber alguma coisa? Não. Não vão. Só que o que aconteceu? O D também morreu. Morreu antes do Joãozinho. Quem vai receber a herança do Joãozinho se todos os filhos do Joãozinho não estão mais na lista de herdeiros, seja por morte, seja por renúncia? Aí, nesse caso aqui, quem vai receber? Os netos. E os netos vão receber como? Por direito próprio. Então, eu vou ter B1 mais B2 mais B3 mais C1 mais C2 mais D1 mais D2. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou pegar os 400 mil do Zezinho e vou dividir pelos 8. Cada um vai receber 50 mil do Zezinho. Tá bom? Mas por que os netos receberam por direito próprio? Porque todo mundo que estava nessa fileira aqui sumiu, saiu da herança. Seja por renúncia, seja por morte, seja por indignidade ou seja por
deserdação. A primeira linha sucessória, exatamente, ela não existe mais. Então, você passa para a próxima linha sucessória. E aí, essa próxima linha sucessória vai receber por direito próprio. Ok? Isso acontece com os filhos. Mas isso também acontece lá nos meus parentes colaterais. Então, se os meus irmãos ou morreram, ou renunciaram à herança, ou foram deserdados, ou foram declarados indignos, e eu não tenho mais ninguém nessa minha linha sucessória, eu vou passar para qual? Para a minha próxima linha sucessória, que é o terceiro grau. Só que nessa linha de terceiro grau, eu também tenho tios, como meus parentes de terceiro grau. Então, na hipótese em que concorrem no terceiro grau de parentesco na linha colateral, sobrinhos e tios, os sobrinhos têm preferência. Ok? Então, quando eu tenho a ausência da segunda linha, né, do meu segundo grau de parentesco na linha colateral. Ok? Na linha colateral. Grau de parentesco aqui na linha colateral. Eu não tenho mais, eu vou para a próxima linha, que é o terceiro grau de parentesco. E os sobrinhos têm preferência em relação aos tios, ok? José Inês, sim, mesmo que o C tivesse renunciado. É isso, a linha acabou. Eu não tenho ninguém no meu segundo grau para receber herança. Ok, pessoal? Entenderam por que os sobrinhos vão herdar? Mesmo se os pais renunciarem? Entendido? José Inês, entendido? Maiara, entendido? Então, aqui nós vimos filho de A, filho de B e o filho de C vão receber. Mas e se A for meu irmão unilateral? Como é que vai ficar essa divisão? E se A e B for irmão unilateral? E agora? Como que vai ficar a herança do Zezinho? E agora? A e B são irmãos unilaterais. C é irmão bilateral. E agora? Sim, eles renunciaram, eles morreram. Morreram, renunciaram, foram declarados indignos. Eu não tenho mais a linha dos irmãos. Agora eu quero saber como que vai ser a divisão dessa herança para os meus sobrinhos, para os sobrinhos do Zezinho. E agora? Por que divide por 4? Por que divide por 4, Maria? Por que divide por 8? Acabou o segundo grau, não é? Quem que vai receber se eu não tenho o segundo grau? Os sobrinhos, não é? Mas eu tenho, desses meus sobrinhos, 3 que são filhos de A, que é meu irmão unilateral, 3 que são filhos de B, que são meus irmãos, que é meu irmão unilateral, e um que é filho de C,
que é meu irmão bilateral. Irmão bilateral não recebe o dobro do irmão unilateral? Sim. Então, o que acontece com os meus sobrinhos? A mesma regra. Sobrinhos bilaterais concorrendo com sobrinhos unilaterais, o sobrinho bilateral recebe o dobro do sobrinho unilateral. Então, C2 vai receber 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou dividir, então, a herança do Zezinho para 8 pessoas, tá? Então, vai ser 500 dividido por 8, 62 mil. Para cada sobrinho unilateral e 125 mil para os meus sobrinhos bilaterais. Ok? Isso mesmo, peso 2 para o meu sobrinho unilateral. Ó, bilateral. Tá bom? Então, na ausência do segundo grau de parentesco na linha colateral, seja por morte, seja por renúncia, seja por deserdação, seja por indignidade sucessória, aquela linha inteira foi excluída. A linha inteira foi excluída. Eu passo para a minha próxima linha. Quem é a minha próxima linha? A dos meus sobrinhos. E aí eu vou fazer as contas. Aquele meu sobrinho é unilateral? Aquele meu sobrinho é bilateral? Tá bom? Ok? Então, anotem. Quinta regra. Quinta regra. Em caso de concorrência de sobrinhos bilaterais com sobrinhos unilaterais, os bilaterais receberão o dobro dos sobrinhos unilaterais. Ok? Sexta regra. Não tem sobrinho. Esses meus filhos aqui, ó, esses meus sobrinhos, A1 morreu, A2 morreu, A3 morreu, B1 renunciou, B2 renunciou, B3 tentou me matar. Então, foi declarado indigno. E C1 teve uma relação extraconjugal com a antiga esposa do Zezinho. Foi deserdado. Deserdado. O que aconteceu, então? Eu tenho sobrinhos para receber? Não, não tenho sobrinhos. O que aconteceu com esses meus parentes aqui? Acabaram, não é? Quem vai receber? Os meus tios. Então, a sexta regra, na ausência de sobrinhos, então, na ausência de sobrinhos, os tios herdam, ok? Então, na ausência de sobrinhos, seja sobrinho unilateral, seja sobrinho bilateral, na ausência de qualquer sobrinho, os tios herdam. Ok? Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Sim? Entenderam essa questão da linha inteira desaparecer? Por que o outro recebe por direito próprio?
mesmo sendo renúncia, mesmo sendo morte, mesmo sendo indignidade ou deserdação, tá? Então, na ausência de sobrinhos, se tiver apenas um sobrinho unilateral, ele recebe tudo? Sim. Se só tem um sobrinho, seja ele unilateral, bilateral, ele vai receber tudo, tá? Eu só tenho sobrinhos unilaterais, eles vão receber igualmente. Eu só tenho sobrinhos bilaterais, eles vão receber igualmente. Aí eu não faço distinção, tá bom? Mas se existe concorrência entre sobrinhos de filhos de irmãos bilaterais com sobrinhos de filhos de irmãos unilaterais, os sobrinhos de filhos bilaterais vão receber o dobro dos sobrinhos do filho bilateral, unilateral, tá bom? Agora, vão imaginar o seguinte. Imaginem essa minha linha de parentesco. Quem que está aqui na minha primeira fileira de parentesco? Os irmãos, não é assim? Não é? Depois, quem está na minha outra linha? Os meus sobrinhos e os meus tios. Então, eu tenho aqui os sobrinhos e aqui os tios. Eles estão na minha terceira, no meu terceiro grau. Não é desse jeito? E aqui no quarto grau, quem que eu tenho? Meus sobrinhos neto, sobrinho neto, os meus primos e os meus tios avós. Então, esses aqui são seus parentes colaterais. Ui! Esses são seus parentes colaterais. Então, digamos o seguinte: Zezinho era o mais novo da família. Eu tinha uma colega de trabalho que, quando ela nasceu, o pai dela tinha 83 anos. Então, imaginem, quando ela nasceu, o pai tinha 83 anos. Então, imaginem quantos parentes ela tem bem mais velhos do que ela. Ela brincava com os netos dos irmãos, pra vocês terem ideia. Vamos lá. O irmão mais velho do Zezinho morreu. O segundo irmão do Zezinho renunciou. E o irmão do Zezinho terceiro também morreu. O que aconteceu com essa minha linha aqui de segundo grau? Acabou, não foi? Acabou essa linha. Então, quem vai receber o meu segundo grau, preferencialmente, os meus sobrinhos? Mas A também morreu. B morreu. C e D renunciaram. Eles nunca tiveram interesse em nada do Zezinho. E morreu. Quem recebe a herança? Os tios. Mas todos os tios do Zezinho já faleceram. E agora? Eu tenho alguém disponível para receber a herança no terceiro grau? Não. Aí eu vou para o meu quarto grau de parentesco. A1
A2, A3, B1, B2, D1, E1, E2, E3, E4, primo 1, primo 2, primo 3, primo 4, primo 5, primo 6, primo 7, primo 8, primo 9 e um tio-avô. Quem vai receber agora a herança do Zezinho? Todo mundo que está no quarto grau. E todo mundo vai receber por direito próprio, sem fazer distinção. Então, sétima regra, na ausência de herdeiros no segundo e no terceiro grau de parentesco, todos os parentes no quarto grau recebem por direito próprio. Quantas pessoas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quanto que cada um vai receber? 25 mil cada um. Então, do nada, você recebe uma herança de 25 mil. Nesse quarto grau, não faz diferença se tinham irmãos unilaterais e bilaterais? Não. No quarto grau já não interessa mais. No quarto grau, todo mundo recebe igualmente por direito próprio. Ok? Então, na ausência de irmãos, quem recebe primeiro? Sobrinhos. Na ausência de sobrinhos, quem recebe? Tios. Na ausência de tios, quem recebe? O quarto grau inteiro, independente de ser sobrinho neto de sobrinho bilateral ou de sobrinho unilateral. Não interessa mais. Ok? Então, é isso com relação aos irmãos e aos herdeiros facultativos. Isso é o que nós vamos chamar de herdeiros facultativos. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Vocês vão ver que lá no Moodle tem uma lista de exercícios, tá? Essa lista de exercícios tem exercícios de todos os tipos relacionados à sucessão legítima. Então, tem relacionado com herdeiros necessários, herdeiros facultativos, descendentes, ascendentes, cônjuge e parentes em quarto grau. Ok? Então, no caso de ausência de irmãos, de sobrinhos, ok? Então, semana que vem, não acabamos não, ainda não, tá? Semana que vem, eu vou passar, ok, por essas questões. O gabarito já está lá, mas vocês podem ficar com dúvidas em relação a algumas questões. Ah, professora, por que o gabarito é esse? Por que essa questão está errada? E aí eu vou comentar essas questões, que também vai servir como uma revisão para a nossa prova do primeiro bimestre. Ok? Então, vamos continuar. E se a pessoa que faleceu, e se o Zezinho também não tinha parente de quarto grau? E se o Zezinho não tivesse irmãos? E se o Zezinho não tivesse sobrinhos? E se o Zezinho não tivesse tios? E se o Zezinho não tivesse primos? E se ele não tivesse sobrinhos, netos, nem tio-avô? Quem vai receber a herança do Zezinho? Ok? E aí? E aí nós entramos para aquilo que nós vamos chamar de herança jacente e herança vacante. Ok? Herança jacente e herança vacante. A herança jacente é um período de tempo em que os bens
da pessoa que faleceu vai ficar em poder de um curador, ok? Então, a herança jacente é um período de tempo em que nós vamos fazer a arrecadação dos bens. O que é essa arrecadação? É nominar todos os bens que o Zezinho deixou. Ah, o Zezinho deixou uma casa, o Zezinho deixou um carro, ele deixou ações, ele deixou dinheiro na poupança, ok? Então, nós vamos fazer a arrecadação e esses bens vão ficar de posse de um curador, uma pessoa que vai receber para isso. Um curador até que nós possamos encontrar um herdeiro habilitado para o processo, então, um parente até 4º grau, seja filho, neto, bisneto, pai, avô, bisavô, cônjuge, companheiro, irmãos, sobrinhos, tios, primos, sobrinhos netos, tio-avô. Então, esses bens vão ficar no concurador até achar um sucessor habilitado ou declarar a vacância. Tá bom? Ou declarar a vacância. E aí, quando declara-se a vacância, nós vamos ter a herança jacente. A herança vacante. Tá bom? Então, no momento que eu declaro a vacância, eu passo a ter a herança vacante. Tá bom? Quem vai receber essa herança? O município, o Distrito Federal, se esse bem estiver no Distrito Federal, e a União, se esse bem estiver em território federal. São aqueles que nós chamamos de sucessor irregular. Ok? Sucessor irregular. E aqui também tem um estado que vai receber, que é o estado de Pernambuco. Por quê? Porque Fernando de Noronha é um território estadual. Então, se o Zezinho deixou um bem lá em Fernando de Noronha e ninguém sabe quem é parente do Zezinho, quem vai receber o bem? O estado de Pernambuco. Tá bom? Vamos ver quais são os procedimentos. O Código Civil, ele vai falar da herança vacante e da herança jacente, a partir do 1819, ok? Mas cuidado, ele é muito superficial. Vai precisar de complemento, e aí nós vamos usar o Código de Processo Civil, ok? Então, lá, a partir do 1819, eu vou ter a herança jacente e a herança vacante, tá? Então, vamos lá. Falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo, notariamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadado, ficarão sob a guarda e administração do curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado, ou a declaração da vacância. Ok? Então, marquem o artigo 1819. E também o Código de Processo Civil. Por quê? Porque o Código de Processo Civil vai falar de alguns procedimentos que o juiz vai se atentar quando ele estiver falando em herança jacente. 738 em seguida, tá bom? Nos casos em que a lei considere jacente a herança,
o juiz em cuja comarca tiver domicílio o falecido procederá imediatamente à arrecadação dos bens. Ok? Aí depois vocês dão uma olhadinha, deem uma lida nesses artigos, tá? É pouquinha coisa. Mas vamos lá. Então, aqui eu vou fazer um resumo explicadinho para vocês. Tem prazo? Tem. Ah, tem prazo. Claro. Quanto mais rápido, melhor. De preferência, antes de declarada a vacância. Tá? Tem prazo. Vamos lá. Então, o Zezinho faleceu. Onde o Zezinho morava? No Gama. Zezinho morava no Gama e ele faleceu. Ninguém sabe de nenhum herdeiro do Zezinho. O Zezinho já estava falecido, tinha um tempo, ele já morava sozinho, tinha um tempo. Os vizinhos não conheciam nenhum parente do Zezinho. O Zezinho um dia foi à farmácia, pegou Covid e faleceu. Zezinho faleceu. Ninguém apareceu para começar o inventário do Zezinho. Aí o poder público, o poder judiciário, vai dar início a esse processo. Ok? Então, vão nomear um defensor para se habilitar os autos e pedir a herança jacente, ou um credor do Zezinho vai peticionar pedindo a abertura do procedimento, porque ele precisa receber o prejuízo que o Zezinho deixou lá na vendinha, lá no mercantil. Ele precisa receber. E aí, o que o juiz vai fazer nesse caso? Ele vai fazer a arrecadação. Então, ele vai entrar em contato, não é o juiz, né? Convenhamos, né? Quem faz isso é o servidor, né? Vai entrar em contato sobre as ordens do juiz com os cartórios para saber, já te passo a palavra, tá, Lucas? Para saber se eles têm, se o Zezinho tem bens no nome dele. Vai entrar em contato com o Detran para saber se existe algum móvel, bem móvel, algum carro, moto, em nome do Zezinho, tá? Vai entrar em contato com todo mundo, possível INSS, para tentar ver se tem lá na declaração do INSS algum dependente. O imposto de renda, para saber o que o Zezinho declarou no imposto de renda, se ele declarava alguém. E é isso que nós chamamos de arrecadação. Diga, Lucas. Lucas? Lucas? Quer perguntar, não? Então, vamos lá. Quando ele fizer essa arrecadação, ele vai chamar um curador. Vai chamar alguém para administrar esses bens. Então, vai fazer o quê? Tem carro, então vai vender o carro e colocar o dinheiro lá na conta judicial, ok? Ah, tem pratos, tem talheres, tem quadros, tem móveis na casa do Zezinho, vai fazer um bazar e vai vender todos os bens que estão dentro da casa do Zezinho, ok? Vai vender a casa do Zezinho se o juiz achar necessário, ou vai colocar para alugar, e aí o dinheiro vai para a conta judicial, ok? Então, esse curador, ele vai cuidar dos bens do decujus. E ele vai cuidar até quando? Até aparecer um herdeiro. Então, até descobrirem lá que tem um herdeiro e esse herdeiro se habilitar nos autos, ou se não aparecer herdeiro nenhum, até a declaração da vacância, tá?
ok? O que mais que esse curador vai fazer? Vai representar a herança em juízo, vai executar as medidas conservatórias, ok? Vai prestar contas. Vai apresentar mensalmente um balancete para o juiz, olha, entrou isso, precisei gastar com isso. O curador recebe, tá bom? Tá? Beleza? Apareceu um herdeiro. O curador encerra suas atividades. E aí cabe ao herdeiro procurar os bens do decujus, tá bom? E aí quem vai cuidar dos bens do decujo é aquele que o juiz nomear inventariante. Tá bom? E aí, neste momento, enquanto nós estamos na herança jacente, quando eu ainda não tenho um herdeiro, ok? Cuidando do processo, ou um herdeiro habilitado, o Estado, o município, o poder público, o Distrito Federal, ele tem apenas uma propriedade resolúvel desse bem. O que isso significa? Que o Estado está esperando a declaração da vacância para que ele seja declarado o proprietário definitivo daquele bem. Ok? Então, ainda nesse período que eu estou na herança vacante, o Estado, ele não é o proprietário dos bens. Ele tem uma propriedade resolúvel. O que é isso? Ela está dependendo. Ela depende de uma condição ou de um termo. Ok? E os credores? Os credores, eles vão poder se habilitar a qualquer momento. Ok? Até o trânsito em julgado da declaração de vacância. Tá? Então, os credores, eles vão poder se habilitar a qualquer momento da herança jacente, até o trânsito em julgado da declaração da vacância. E se ele não fizer isso nesse período de tempo? E se já for declarada a vacância? Aí o credor, ele vai precisar ajuizar uma ação declaratória de reconhecimento de credor. E se esse bem ainda estiver disponível, o credor vai poder receber o que estiver disponível. Tá? Mas vamos chegar lá. Tá bom? Como que começa? Fez-se a arrecadação, foi então informado o juiz que o Zezinho tinha morrido, que ninguém sabe de quem é o Zezinho. E aí o juiz, ele vai publicar editais de convocação. Ele vai publicar 3 editais, com um intervalo mínimo de 30 dias entre eles. Ok? E ele vai ter um prazo de 6 meses entre o primeiro edital e o terceiro edital. Tá bom? Então, dentro de um período de 6 meses, o juiz tem de ter publicado 3 editais, com um intervalo mínimo de 30 dias entre eles. Ok? Então, ele publica um hoje. Pá, publicou. Aí, daqui 2 meses, ele publica outro. Pá, publicou. Daqui 4 meses, ele vai lá e publica outro. Pá, publicou 6 meses. Ok? Ok? Publicou, então, esses editais. Apareceu um herdeiro.
Ótimo. Tá bom? Ótimo. Apareceu herdeiro? Ótimo. Apareceu credor? Habilite-se o quanto antes para receber, não é? Apareceu o herdeiro, ele foi lá bonitinho, ele viu o edital. Poxa, o Zezinho é meu parente. Ele é meu primo. Ele é meu primo, que legal, que maravilha. Olha só, vou receber uma grana. Vai lá, se declara herdeiro, se habilita. E a arrecadação é convertida em inventário. Ok? Não apareceu herdeiro. Qual é o prazo da herança jacente? 1 ano da publicação do primeiro edital. Então, passou 1 ano da publicação do primeiro edital, não apareceu ninguém se habilitando como herdeiro. O que vai acontecer? O juiz vai dar uma sentença e vai declarar aquela herança vacante. Ou seja, aqueles bens vão passar em definitivo para o Estado, para o Distrito Federal, para o município ou para a União. Ok? Tá? Passou 5 anos da morte do Zezinho. Então, passou 5 anos da morte do Zezinho, esses bens estão no domínio definitivo da União. Tá bom? Então, passou 5 anos da morte do Zezinho, os bens vão definitivamente para o poder público, tá? E se nesse período aí, ó, de 1 ano da primeira publicação, e nesse prazo de 5 anos, tá, da morte, apareceu um herdeiro ou um credor. E aí? O que o herdeiro ou o credor precisam fazer? Essa ação direta de reconhecimento da condição de sucessor ou de credor. Para quê? Para tentar recuperar alguma coisa daquele dinheiro. Tá bom? Para tentar recuperar. Digamos, por exemplo, que o Zezinho tenha deixado um carro, o carro foi vendido, tá? Foi colocado numa conta judicial, tá lá o carro, 30 mil reais. Vendeu, tá lá os 30 mil reais, tá? Na conta. Passou primeiro edital, publicado. Segundo edital, publicado. Terceiro edital, publicado no período de 6 meses, até 6 meses. 1 ano da primeira publicação, o juiz dá uma sentença. Olha, diante da ausência de herdeiros habilitados, ok? Diante dessa ausência, declaro herança vacante. 2 meses depois, aparece alguém. Toque, toque, toque. Eu sou herdeiro do Zezinho. Eu soube que tem 30 mil aí para receber, não é? Aí entra com uma ação direta de reconhecimento da condição de sucessor. Sim, realmente, você é herdeiro do Zezinho. Legal, mas vamos ver se esses 30 mil ainda existem. Ah, olha só, quando o GDF recebeu esse dinheiro, ele comprou esse dinheiro em remédio. Está aqui, ó, a nota fiscal, 30 mil que foi recebido da herança vacante, foi comprado em remédio. Esse herdeiro vai receber alguma coisa? Não. Bom, ele não vai receber. Mas, ó, gastamos 25 mil desse dinheiro, tá? Para comprar remédio.
ele pode pleitear os 5 mil restantes. Ok? Então, sendo declarada definitiva, os credores vão poder receber a parte que lhe é devida, o que sobra vai para Estado, Pernambuco, tá? Distrito Federal, municípios ou União. Trouxe aqui um quadrinho para vocês perceberem mais ou menos como funciona, tá? Ok? Declaração de vacância. Incidência de uso capião. Enquanto eu estou no período da herança jacente, pode ter uso capião? Pode. Ok? Então, nesse período em que eu tenho a herança jacente, eu posso ter a uso capião. Ok? Por quê? Porque o Estado ele ainda não tem a propriedade daquele bem. Ele vai ter a propriedade daquele bem quando? A partir da herança vacante. A partir da herança vacante e dos 5 anos da morte do Zezinho, o Estado, então, passa a ter a propriedade definitiva daquele bem. Beleza? Tudo o que acontece antes da herança vacante pode acontecer. Ali não é bem público, ali está sujeito a uso capião. Tá bom, pessoal? Aí eu trouxe algumas questões aqui. Essa é bem fácil. O que é a herança jacente? A herança jacente é aquela em que o de cujos deixou bens, não deixou testamento e que ninguém sabe nem tem conhecimento da existência de algum herdeiro. Olha que questãozinha fácil num concurso da magistratura. Ok? Agora, esse vocês vão responder. 2. Um minutinho para vocês responderem. E aí? Depois de arrecadados, o juiz vai lá, faz a seleção de todos os bens que ele achou. O que o juiz faz? Arrecadou tudo. Quem vai administrar esses bens? Letra E. Então, após a arrecadação, os bens ficarão sob a guarda e a administração de um curador até a sua entrega ao sucessor, devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Por que o C está errado? Porque depois de arrecadados, eles não são declarados vacantes. Tá? Eles vão ser arrecadados, o juiz vai fazer as primeiras publicações, ok? Ele vai aguardar pelo menos 6 meses, não é assim? Vai aguardar pelo menos 6 meses da última publicação e aí vai declarar vacante. Tá? Ok? Consideram-se de herança jacente, da qual são excluídos os herdeiros colaterais e os herdeiros necessários que não se habilitarem no prazo de 1 ano a partir da sucessão, fim do qual a herança se considerar vacante e incorporada ao patrimônio do município. Depois os bens já são herança jacente, tá bom? Não apareceu ninguém, já é herança jacente. Antes de arrecadar ou não.
Ok? Resposta, letra E. A próxima, fácil também. Vamos lá, essa é de uso capião. Questãozinha também. Chuchu, beleza? Chuchu, beleza? Essa é maiorzinha, não é? E aí? Opa, eu fechei aqui e não vejo agora as respostas. E aí, resposta, letra C. Ok? Resposta, letra C. Por quê? Porque Semprônio morre sem deixar herdeiros legitimários ou herdeiros legítimos. Em seu testamento, ele deixa um único bem, um imóvel rural de 40 hectares para Túlio. O Túlio não quer essa fazendinha, tá? O que eu vou fazer com essa fazendinha? Lá onde Judas perdeu as botas, longe, aquilo lá é só pedra. Eu vou gastar muito dinheiro para recuperar aquilo lá. Não quero, não. Tá? Quero, não. 2 semanas após o falecimento de Semprônio, Caio invade o imóvel e nele passa a residir com a sua família, cultivando a terra para o seu sustento. 8 anos após o falecimento de Semprônio, depois de praticadas diligências de arrecadação, ultimado o inventário e realizadas as formalidades exigidas, a herança é declarada vacante. O Estado, então, pretende obter a posse do bem imóvel que teria adquirido. E aí? Durante esses 8 anos da morte do Semprônio e da declaração da vacância, o Estado é proprietário desse bem? O município é o proprietário desse imóvel rural? Nesse período entre a morte do Semprônio e a declaração da vacância? Não, não é. O Estado, o município, só passa a ter a propriedade do bem após a declaração da vacância. Ok? Então, o bem foi adquirido por Caio, isso é uma aquisição originária. Tendo em vista que o bem integrante da herança jacente só é devolvido ao Estado com a sentença de declaração da vacância, sujeitando-se até aquele momento à aquisição pela uso capião. Ok, pessoal? Alguma dúvida? E depois da declaração da vacância? E aí, depois da declaração da vacância? O Estado vai querer o bem, não vai? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai entrar com pedido de reintegração de posse. Mas aí o Caio vai mostrar o seguinte, olha, você, Estado, você, município, só foi ter a propriedade definitiva do bem 8 anos depois que eu invadi esse bem. Então, eu adquiri o bem originariamente pela uso capião. Esse bem é meu,
é do Caio. E aí não vai ter Estado que tire o Caio lá da fazendinha de 40 hectares. Tá bom, Kathleen? Continua com o Caio, sim. Por quê? Porque ele adquiriu a propriedade daquele bem. Ele adquiriu a propriedade com a uso capião. Beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, façam lá os exercícios. Nós vamos responder na próxima aula as questões mais difíceis, as questões que vocês ficaram com dúvidas, ok? E eu vou começar testamento na semana que vem. Combinado? Sim, Júlia, pode ficar aqui e conversar comigo. Combinado, pessoal? Então, um beijo, boa noite, se cuidem, fiquem em casa. Se precisar sair, saia de máscara.